Fala galera, hoje é dia de Inferno, parte 5. É uma história da Marvel, escrita por Chris Claremont e Louise Simonson e desenhada por Al Milgrom, Brett Blevins, John Bogdanove, Alan Davis, Walt Simonson e Mark Silvestri em 1989. Inferno é uma grande saga que passou por todas as revistas mutantes da época: X-Factor, X-Men, Novos Mutantes, Excalibur e Exterminadores. A parte 5 é o grande desenvolvimento de todo o conflito e a finalização de um dos assuntos principais dessa grande saga. Aqui, Madelyne Pryor tem todas as revelações sobre o que ela é, enquanto Magia aceita quem ela é. Esse é o ápice do inferno. Como essa é a parte 5 da saga, o link para as partes anteriores estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com os agora exterminadores tentando criar um plano para resgatar os pequenos Taki, Art e Sanguessuga. Mas Nova York estava cada vez mais maluca e senciente. Então livros e estátuas numa biblioteca ganham vida e os atacam. Nastir sequestrou Taki para que ele use o seu poder mutante e assim crie uma máquina capaz de realizar a magia do limbo mais rapidamente. Nastir provoca Taki para isso, dizendo que se ele não obedecer, os bebês sequestrados, além de Art e Sanguessuga, iriam pagar caro por isso. E Taki até tenta enrolar o demônio o máximo que pode, mas não é o suficiente para que os exterminadores o encontrem. Assim, sem conseguir enrolar mais, ele finaliza o equipamento, uma máquina que acelera a magia de Nastir. E com isso, os seus demônios levam 10 bebês mutantes sequestrados. E a máquina ativa um feixe de luz, criando um pentagrama no céu de Manhattan. Os bebês com gene mutante servem de conduíte. E essa energia pura começa a abrir um portal diretamente para o limbo. Foi isso o que os X-Men viram antes, o que toda Nova York vê iluminando agora a cidade. Enquanto isso, os novos mutantes estavam no limbo, lutando contra uma rebelião do demônio Sim. Sim sempre tentou ser o soberano do limbo, e até tornou seu corpo tecno-orgânico para conquistar esse reino das mãos de Illyana Rasputin, a magia. E enquanto Magia tentava não se transformar na Filha das Trevas, Sim aproveitava para tomar posse da sua Soul Sword, a sua espada espiritual, a chave do limbo. Magia estava cansada, mentalmente abalada, e os seus discos de teleporte não funcionavam direito por causa disso. O caos no limbo era um reflexo da sua alma. Ao ver os seus amigos sendo cercados pelos seus antigos súditos, Illyana consegue forças para gerar pelo menos mais um disco de teleporte e os leva para outro lugar, para a Sala do Trono de Belasco, o Lorde do Limbo de quando Illyana chegou ali na sua infância. Acontece que Illyana não se teletransportou só de lugar, mas também de tempo, porque o tempo e o espaço no Limbo agiam de forma única. Nesse momento então, Magia e os novos mutantes observam o passado de Illyana, onde ela, com 6 anos de idade, fugia do demônio Sim, e como ela era torturada por ele. E nesse passado, ela vê Nastir que tentava combater Sim para salvar a pequena garota. Isso faz Illyana e os novos mutantes irem até o encontro de Nastir no presente. Acontece que ele e Sim sempre tiveram confrontos, e já que o inimigo do seu inimigo se torna o seu amigo, Nastir se oferece para ajudar Illyana a derrotar Sim juntos. Mas isso só seria possível se ela abraçasse a sua verdadeira natureza, se ela se tornasse de fato a Filha das Trevas.
E é o que ela faz. Nastir então abre portais para magia, e Illyana Rasputin volta com força total para cima de Sim, recuperando a sua Soul Sword, e assim completando o seu poder. Desse jeito, Illyana se torna por completo a Dark Child, a Filha das Trevas. Ela recuperou também os seus discos de teleporte, e ela força a passagem para fora do limbo, que estava antes barrada. Só que é aí que ela percebe o que aconteceu. Illyana foi enganada por Nastir. A intenção de ajudá-la, desde criança, já era para esse momento. O momento onde ela se torna a Filha das Trevas e abre um portal tão grande e poderoso que, graças àquele pentagrama no céu, ela faz literalmente chover demônios do limbo em Manhattan. Magia levou literalmente o inferno para a Terra. Nastir usou Illyana. Ele usou Taki e usou os bebês. Agora Manhattan cai num caos total. Essa era a intenção do demônio o tempo todo. Transformar a Terra numa extensão do limbo e ele dominar tudo. O que ele não esperava era que Sim fosse atrapalhar os seus planos. E ele não entregaria o limbo para Nastir de mão beijada. Assim, os dois demônios entram em conflito. Isso pelo menos distrai Nastir de Taki e dos exterminadores, que se reencontram e resgatam o garoto, além de Arte e Sanguessuga. Mesmo cercados por hordas de demônios, eles se reúnem. E Taki se lamenta por se considerar o culpado pelo que está acontecendo na cidade, pelo que aconteceu aos bebês. Mas a culpa não era dele, era do demônio. O que ele pode fazer agora é ajudar. Então Taki cria pequenos aviõezinhos, um para cada membro dos exterminadores, e assim, desviando das criaturas do limbo, eles tentam chegar naquele imenso pentagrama. A quantidade de demônios nos céus de Manhattan era enorme, mas os novos mutantes tinham acabado de chegar ali também, e juntam as forças com os exterminadores para salvar os bebês inocentes. Enquanto isso, a luta entre Sim e Nastir continuava. E enquanto Nastir tinha sua magia, Sim tinha sua força e a sua tecnologia. O seu corpo tecno-orgânico facilitava muito o seu combate, e Sim se mostrava realmente muito superior. Só que Nastir era mais inteligente. E vendo isso, ele permite que Sim o infecte com o seu vírus tecno-orgânico. E em vez disso enfraquecê-lo, isso faz com que Nastir aceite essa transformação. E agora, com a sua magia, somada a essa tecnologia, ele se torna um dos maiores feiticeiros demoníacos do mundo. Taki se culpa por isso, e tenta voltar e destruir o computador que construiu. Mas Nastir, agora infectado pelo vírus transmodal, tentava se fundir à máquina para ter controle total dos feitiços. Mas nem que isso custasse a sua vida, Taki iria até o final. E com o seu poder mutante, ele reverte a máquina que criou, e ela explode, rasgando o céu de Manhattan. Isso destrói o pentagrama. O portal do limbo foi fechado. E assim, os novos mutantes e os exterminadores salvam os 10 bebês sequestrados. Taki quase morreu no processo. Ele se culpava pelo que tinha feito, mas graças ao seu sacrifício, ele parou a invasão. O problema é a imensa quantidade de demônios que já tinham invadido, além de todas aquelas coisas bizarras que estavam acontecendo em Manhattan, como objetos inanimados ganhando vida e atacando civis. Tudo isso era por causa da quebra da barreira entre a Terra e o Limbo. A chuva de demônios parou, mas Nastir continuava vivo, querendo possuir Illyana, mas ela se recusa, revidando com todas as suas forças. Nastir diz para Illyana ceder à escuridão dentro dela. E então, cansada disso tudo, Illyana faz isso. Ela cede.
e se envolve numa armadura prateada brilhante. E com isso, aumentando seu poder drasticamente, ela corta Nastir ao meio. O demônio então desaparece, enquanto seu corpo agora tecno-orgânico se reforma, dizendo que ele vai voltar. Assim, Illyana cai no chão, chorando, dizendo que ela se tornou um monstro. E enquanto implorava por ajuda, Sim se aproximava. Enquanto tudo isso acontecia, a onda de calor em Manhattan era ainda pior. Tudo o que acontecia de bizarro ultimamente era graças a essa invasão do limbo. Inclusive, uma criatura que volta, agora totalmente bizarro, é Doug Carmody, o vilão bicho-papão, o inimigo do Quarteto Futuro, que depois de ser enviado para o limbo, ele volta para a Terra nessa invasão, realmente parecendo um monstro, um bicho-papão. Mas o Quarteto Futuro acaba com a ameaça, inclusive revelando seus poderes para os seus pais, porque eles não podiam mais ficar parados em casa durante uma chuva de demônios na Terra. Até mesmo o Excalibur estava em Manhattan, porque desde a base do grupo, Rachel Summers sentiu o sofrimento da sua mãe, Jean Grey, e do seu irmãozinho, Nathan Summers. Mas até eles são afetados em Nova York com a invasão de demônios, os afetando, os prendendo em ilusões bizarras. Foi Nastir quem causou tudo isso. Mas ele era culpado também de outras coisas, como do encontro entre Madelyne Pryor e o seu criador, o Senhor Sinistro. Madelyne se recusa a acreditar nisso e ataca aquele homem na sua frente. Sinistro era o cérebro por trás dos carrascos, e por eles terem roubado seu bebê. Aquele orfanato em Nebraska era o seu quartel-general, que inclusive possui um grande sistema de segurança que acorrenta a rainha dos duendes e usa as suas próprias energias contra ela. Nas ruas de Nova York, os X-Men tentavam lidar com os carrascos durante o seu último ataque, mas aquela chuva de demônios mudou as coisas. As bizarrices eram tantas que até inimigos antes mortos, como o Maré Selvagem, estava vivo mais uma vez. Isso acontecia porque o Senhor Sinistro, o líder dos carrascos, era expert em clonagem. Uma luta generalizada entre carrascos e X-Men continuava, enquanto o Sinistro tentava conter a sua criação, Madelyne Pryor. A rainha dos duendes se considerava uma pessoa normal, com pais e um passado. Mas acontece que as suas memórias eram falsas. Madelyne diz que lembra de um certo trauma na sua infância. Com 10 anos de idade, a sua melhor amiga Annie morreu atropelada enquanto elas brincavam. Só que Sinistro termina de contar essa história. Ele diz que Madelyne a segurou nos braços e de repente ela se viu na cabeça da amiga, compartilhando seus últimos pensamentos. Foi quando ela despertou poderes telepáticos. Essa era uma memória de Jean Grey. Foi o dia em que o poder de Jean se manifestou. Naquela época, Sinistro sentiu esse enorme poder surgindo e planejou matar os pais de Jean Grey para que ela fosse levada ao seu orfanato. Mas já era tarde demais, ela tinha sido matriculada no Instituto Xavier na época. Então Sinistro criou um outro plano, o de roubar uma amostra de sangue de Jean Grey e fazer um clone dela. Mais tarde, quando o clone atingiu a puberdade, Sinistro ficou desapontado ao ver que ela não tinha desenvolvido seus poderes mutantes. Até que numa noite, a sua câmara de incubação explodiu na figura de um pássaro de fogo, de uma fênix. Foi aí que o clone despertou. Foi esse o exato momento em que a falsa Jean Grey, personificada pela Fênix Negra, se matou na lua durante a saga da Fênix Negra. A ideia de Sinistro então era criar o ser perfeito mesclando os genes de Jean Grey e de outro supermutante, Scott Summers. Então com o clone Madelyne Pryor,
Ele criou uma falsa identidade para ela, falsas memórias, e a colocou no caminho de Ciclope. Só que quando a verdadeira Jean Grey foi encontrada viva na Jamaica Bay pouco tempo antes, Sinistro sabia que se Jean e Madeline se encontrassem, Jean descobriria telepaticamente a verdade. Então ele ordenou aos carrascos que matassem Madeline e roubassem o seu bebê. Mas eles falharam. Em Manhattan, a luta dos X-Men contra os demônios continuava, só que Colossus os reconhece. Ele sabe que são demônios da dimensão da sua irmã. Algo tinha acontecido com Illyana. E ao interrogar uma criatura, ele fica surpreso ao saber que magia não é mais a governante do limbo. Colossus tem uma grande vantagem contra essas criaturas pela sua forma blindada, porque o ferro é a fraqueza da magia. Então Colossus pede para que Tempestade o libere, porque ele precisa encontrar a sua irmã. Ele precisa salvá-la para poder acabar com esse inferno. O problema é que depois que Colossus se vai, os X-Men começam a demonstrar cada vez mais uma certa violência e insanidade. Eles começam a matar os carrascos por influência de Nastir. A única que realmente continuava viva da equipe inimiga era Maligna, no corpo de Lorna Dane. Mas o ataque para quando Wolverine sente um cheiro de alguém familiar. No orfanato em Nebraska, Sinistro dizia a Madeline que não se preocupou com a falha dos carrascos em matá-la, porque ela tinha morrido um tempo depois em Dallas com os X-Men. Mas para sua surpresa, ela estava viva, invisível para todos os sensores e radares, além de exibir poderes que ele nunca soube que ela tinha. Então ele planeja agora dissecá-la para descobrir o que mudou nela. Mas depois de ouvir toda essa história, a Rainha dos Duendes reúne a sua energia maligna até sobrecarregar os sistemas de defesa de Sinistro. Ela estava se segurando esse tempo todo. E nesse momento, Nastir volta, agora tecno-orgânico, e ele entrega o bebê de Madeline. A Rainha dos Duendes estava com seu filho de volta. Ela estava com Nathan Summers. E ela diz que vai destruir o bebê, porque ele representa todas as manipulações de Sinistro e todas as esperanças e sonhos de Scott Summers. E com esse sacrifício, ela vai estar totalmente entregue ao inferno. Enquanto isso acontecia, o X-Factor também lutava contra demônios pelas ruas, enquanto Jean Grey e Ciclope tentavam encontrar o pequeno Nathan. Mas o bebê, em posse de Nastir, foi entregue para Madeline Pryor. E agora, deixando Sinistro para trás, a própria Rainha dos Duendes aparece na frente deles. Madeline ordena que os demônios parem de atacar o X-Factor, porque ela iria acabar com eles pessoalmente, principalmente com Scott e com Jean Grey. O X-Factor fica surpreso ao ver Madeline viva. Eles pensaram que ela tinha morrido em Dallas junto com os X-Men. Mais surpreso ainda tá Ciclope, porque Madeline o ataca, dizendo que Scott nunca a amou. Só se casou com ela porque ela se parecia com Jean Grey. Durante os ataques, o bebê Nathan começa a chorar, mas quando Jean Grey o acalma telepaticamente, Madeline fica ainda mais furiosa. Ele era o seu filho, não o filho de Jean Grey. Mas nesse momento, Nastir aparece e diz para Madeline que os X-Men estão perto e prestes a encontrar o X-Factor. Seria interessante influenciar esse encontro. Enquanto isso, Madeline precisa ir ao topo do Empire State Building para o sacrifício de Nathan, que criaria uma ligação entre o limbo e a Terra permanente. Madeline e os demônios continuam atacando o X-Factor, e quando seus dois demônios particulares atacam Jean Grey, ela percebe que aqueles são os seus pais transformados.
A batalha continua, e nem Fera, Homem de Gelo, Anjo, Ciclope e Garota Marvel são páreos para o atual poder de Madeline Pryor. Mas depois de uma grande explosão de energia, quando o X-Factor se recupera, Madeline estava nas suas roupas civis, com Nathan nos braços, como se nada tivesse acontecido. O que aconteceu na verdade foi a chegada dos X-Men e finalmente o seu encontro com o X-Factor. Enquanto tudo isso acontecia, em outra parte de Manhattan, Sim provocava Illyana Rasputin, dizendo que ela realmente cedeu à escuridão, o que a torna mais fácil de ser destruída. Illyana, em volta da sua armadura demoníaca de prata, responde que Sim não conseguiu matá-la quando ela era uma criança, muito menos vai conseguir isso agora. Os dois então têm um imenso combate, onde Illyana corta Sim, mas o seu corpo tecno-orgânico se remolda toda vez. Pelas ruas de Manhattan, os novos mutantes tentavam encontrar a magia, enquanto lutavam contra objetos inanimados que ganhavam vida. Mas quem tentava encontrar a magia também era o seu irmão, Peter Rasputin, o Colossus. Na sua busca, ele encontra um bando de demônios e exige saber onde está a sua irmã. E eles explicam que Illyana não é mais a governante do Limbo. Então eles o atacam. E a grande horda de demônios consegue arrastar o Colossus e levá-lo como presente para Sim, que travava o seu confronto exatamente contra a magia. Illyana não acredita que aquele seja o seu irmão, já que ele supostamente morreu com os X-Men. E nesse momento, o resto dos novos mutantes chegam no meio do confronto, com Warlock puxando Illyana para longe da luta, deixando a briga entre Colossus e Sim. E Peter pergunta o que Sim fez com a sua irmã, onde ela estava. Colossus não tinha percebido que aquela figura demoníaca, aquela armadura prateada, era a sua Floquinho de Neve, a sua pequena irmã. Illyana percebe que Colossus era real e fica envergonhada. Ela não queria que Peter a visse dessa forma. Então ela abre um portal que a leva, junto com os novos mutantes, para o Limbo mais uma vez, enquanto Colossus e Sim continuavam lutando. No Limbo, Illyana vê tudo aquilo desmoronando, como o Limbo virou esse caos com a sua ausência. E para arrumar as coisas, ela precisava estar ali. Assim, ela decide aceitar e assumir o seu trono como filha das trevas, a governante do Limbo. Mas os seus amigos, principalmente Rainey Sinclair, a Lupina, se recusa a aceitar isso. Então Rainey corre chorando dali. E assim, seguida pelos novos mutantes, eles caem em discos de teletransporte. Nesse momento, eles são atacados por mais criaturas, mas por esses discos, Rainey vê mais uma vez a jovem Illyana de 6 anos de idade. A pequena criança inocente que caiu no Limbo anos atrás. E através desses discos, Rainey a alcança. Isso tira a Illyana da sua linha do tempo, evitando que o futuro da garota aconteça, a impedindo de trazer o inferno para a Terra. Mas nesse momento, a atual Illyana, a filha das trevas, chega e ataca sua versão mais jovem, a culpando por tudo isso, pelo seu estado atual. A filha das trevas estava pronta para matar a sua parte inocente. E Rainey grita, dizendo que Illyana não precisa fazer isso. Ela tem a opção de impedir o inferno. Só que para Illyana já era tarde demais. Mas ela pode realmente fazer uma última escolha. Assim, assumindo o seu poder supremo, a filha das trevas leva todos de volta para Manhattan. E ali ela cria um disco de teletransporte tão gigante, onde ela joga a sua espada espiritual. E isso cria um imenso vórtice que a segue, sugando tudo ao seu redor. Isso leva todos os demônios de volta ao Limbo, incluindo Sim.
Aquilo suga todos os demônios, fazendo Manhattan voltar ao normal. Mas isso foi ao custo da força vital de Illyana. A magia se sacrificou. A sua armadura ficou toda quebrada, vazia. Illyana estava morta. E todos choram ao seu redor, enquanto Colossus abraçava aquela armadura vazia. Mas quando ele a abraça, ele sente tinha ainda uma parte que não estava vazia. Assim Colossus abre aquela armadura, aquele casulo, e o que tinha sobrado ali dentro era a sua jovem irmã, a sua Floquinho de Neve, a inocente Illyana Rasputin. A jovem Illyana abraça Colossus e depois abraça Raine. A magia, que se tornou a Filha das Trevas, se sacrificou. Ela estava morta. Mas a sua contraparte inocente, a garotinha, a infância que a magia tinha perdido, presa todo esse tempo no limbo, estava livre agora. Manhattan foi salva. Sim e os demônios foram enviados de volta para o limbo. O portal foi fechado e a inocente Illyana estava viva. Tudo parecia resolvido. O inferno parecia ter acabado. Mas ainda existiam fortes ameaças, porque Nastir estava vivo e Madeline Pryor ainda era a rainha dos duendes. Mas é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Essa é a quinta e penúltima parte das 6 que compõem a saga Inferno. E a minha opinião sobre essa história como um todo eu vou deixar pro final de tudo. Então por enquanto se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder a sequência, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.